Olá, pessoal. Estamos aqui no mais um IoncoCast, hoje com a presença do Dr. Felipe Maia, doutora Thaís Calunga e eu, Felipe Brunira. E hoje, novamente, vamos falar da melhor especialidade da medicina, que é a oncohematologia, e vamos falar de mieloma múltiplo ou mielomas múltiplos. Vamos abordar aqui diversos temas da doença com intuito informativo. Esperamos aí ter uma boa discussão, não é mesmo? Para começar, eu acho que eu queria que cada um se apresentasse também, já falei dos nomes, mas falar um pouquinho da experiência de vocês com mieloma, principalmente vocês que trabalham bastante. Nós, né, trabalhamos no SUS e no privado. A gente vê uma diferença, né, hoje muito importante entre o tratamento do SUS e do privado. Isso para a gente é uma luta diária, né, para tentarmos cada vez mais nos empenhar para tentar conseguir tratamentos cada vez mais inovadores para ambos os públicos, né? Até porque a gente tem esses pacientes e a maioria deles estão no setor público. Mas podem se apresentar também e fiquem à vontade. Espero que tenhamos uma ótima discussão. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Felipe Maia, eu sou médico hematologista, formado na Unicamp. Estou aí atuando na área já tem uns 3 anos, majoritariamente no serviço público, mas também no serviço privado. E realmente, o mieloma múltiplo é uma doença que tem múltiplas apresentações, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso hoje aqui, falar um pouco de sintomas, dar uma visão geral da doença, de rastreio inicial. Tem essa diferença ainda do sistema público para o sistema privado, que é ainda importante, né? E bem apontado, a maioria dos pacientes estão no sistema público ainda, mas é uma doença que tem sido muito estudada, a gente tem tido muitas novidades nos últimos anos. Como a gente estava comentando até aqui antes, né, parece que tem um estudo novo a cada dia, que a gente tem que Exato. se manter atualizado. E é isso, é uma doença que eu tenho bastante, tenho muitos pacientes com esse diagnóstico, acompanho bastante, tenho um interesse pessoal por conta disso também, e é isso aí. Olá, boa noite. Eu sou Thaís Calunga, também formada em hematologia pela Unicamp. Sou, acho que a mais nova de vocês aqui em relação a tempo de experiência. A minha maior experiência é com paciente SUS, e confesso que concordo totalmente com essa diferença de tratamentos e o como é importante esses novos estudos que surgem a cada dia para a gente entender melhor a doença e às vezes até colocar esses nossos pacientes do SUS em alguns estudos clínicos que possam ajudar nessa discrepância de tratamento. Mieloma múltiplo como o Bruniera falou, mielomas múltiplos, a gente a cada dia entende que é um conjunto de doenças que se comportam diferente dependendo do paciente, de fatores, e isso faz com que a gente entenda melhor o comportamento em determinadas pessoas e em outras pessoas que talvez possam não responder em primeiro tratamento. E é isso. Muito bom. Então, para começar, eu acho que o Fê, se você não se importar, falar um pouquinho, explicar um pouquinho com poucos detalhes, assim, mas de uma maneira geral, o que que significa, da onde vem o mieloma múltiplo, como que a gente adquire o mieloma múltiplo, é uma doença que é mais comum em paciente jovem, idoso, um panorama geral para a gente sobre mieloma múltiplo. Bom, então vamos lá. Essa missão é sempre um pouco difícil, né? Mas ela é uma missão que a gente passa no dia a dia aí de explicar o que que é a doença. O mieloma múltiplo ele é considerado um câncer da medula óssea, né? O nome dele vem disso, né? O mielo da medula. E ele foi descrito inicialmente porque os pacientes lá atrás, quando a gente ainda não conhecia a doença, se apresentavam com múltiplas fraturas, né? Com acometimento ósseo múltiplo. Então, o mieloma ele é uma doença que vem de uma célula que chama plasmócito, que nada mais é que uma célula de defesa especializada na produção de anticorpos que todo mundo tem. Ela está presente no nosso organismo, mas em algum momento ela adquire uma série de mutações que ela deixa de ser uma célula normal e ela passa a ser uma célula anômala, uma célula aberrante.
e ela passa a crescer e produzir essa proteína de forma desordenada. Então, ao invés de produzir o anticorpo específico para um antígeno, para um vírus, uma bactéria, algo que a gente tem contato, que a gente precisa ser defendido, né? Essa célula passa a crescer e a produzir proteína de forma desordenada. E isso pode levar a uma série de sintomas e sinais. Isso acontece majoritariamente dentro da medula. A medula é o órgão que produz o nosso sangue, então é a fábrica do sangue, né, que está dentro dos ossos. E a partir do crescimento dessas células ali dentro, a gente pode ter a lesão óssea, que é uma das manifestações da doença. É, a ocupação dessa fábrica do sangue por essa célula aberrante vai prejudicar também a produção de outras células. Então, a gente pode ter anemia também, que é a redução da quantidade de glóbulos vermelhos, né? Que é uma outra manifestação da doença. A produção dessa proteína alterada por essa célula pode fazer lesão renal, Uhum. e a outra manifestação que a gente fala que são as manifestações cardinais, né, do mieloma múltiplo, o aumento do cálcio também acontece por essa destruição óssea. Uhum. Então, o mieloma múltiplo é isso, basicamente, essa doença dos plasmócitos. Acho importante pontuar também que ela é uma doença, como a Thaís falou, né, mielomas múltiplos. Ela é uma doença que tem múltiplas formas de apresentação. Ela passa desde a parte de uma entidade específica, que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado indeterminado, né, um nome comprido, bem Uhum. difícil até para os pacientes entenderem, mas nada mais é do que uma fase onde a gente detecta a produção dessa proteína, a gente sabe que tem uma quantidade dessas células já alteradas, mas isso não cresceu o suficiente para gerar nenhum desses sintomas que eu citei Uhum. anteriormente. E conforme a doença evolui, ela pode gerar esses sintomas, e tem outros tipos de manifestação também, outras entidades aí dentro que são um pouco mais complexas, né? Como a amiloidose, que pode estar associada à amiloidose de cadeia leve, ou a síndrome de Owens, ou a gamopatia de significado renal. Acho que são coisas muito específicas da área para a gente entrar aqui, não é o nosso objetivo, mas só para ilustrar um pouco que é uma doença de fato complexa, que tem várias formas de apresentação, e que a avaliação especializada nesse momento é essencial para o diagnóstico e para o manejo correto. Não, muito bom. Acho que assim, resumindo, você falou tudo, né? É um câncer de uma célula dentro da medula óssea. O que eu acho muito importante a gente frisar é que muito paciente, quando a gente fala medula, ele acha que é a medula espinhal, né? Ali o nervo, quando a gente vai coletar a avaliação da medula óssea, ele acha que a gente vai coletar tipo um líquor, né? Uhum. Então eu sempre falo, a medula óssea é o tutano, né? Então é dentro do osso, a nossa fábrica do sangue, lá que vão ser produzidos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, né, com todo o seu diferencial, e uma dessas células, que é um linfócito do tipo B que produz, é Uhum. o plasmócito, e um dos cânceres é o mieloma, né, então é exatamente isso como você falou. Eh, É uma doença que não é, corriqueira no dia a dia dos clínicos, mas para a gente na hematologia é muito comum, né, Thaís? Eu queria que você me falasse mais ou menos, mas é uma doença que na sua prática ela é mais comum em adulto, em idoso, e como que esse paciente chega geralmente para a gente, né? Explica para a gente, porque a gente ainda é uma doença que não tem rastreamento, né, a gente não é que nem câncer de mama, câncer de intestino, que você vai lá, faz a mulher faz a mamografia, intestino faz a colono, enfim, uma doença que não tem rastreamento. Então, geralmente os pacientes chegam já com muito sintoma, né. E como que é na sua prática, na nossa prática, como esse paciente chega? Bom, o mieloma múltiplo, na nossa prática de hematologista, ele é uma doença relativamente bem comum, mas, olhando como um todo na área de oncologia, de cânceres, ele é o segundo câncer mais comum na hematologia, só perde para linfoma, por exemplo, que é bem mais comum. E como geralmente esse paciente chega para a gente, de 2 formas, ou ele chega muito sintomático, já com lesão lítica, com muita dor em alguns lugares do corpo, principalmente coluna, às vezes com dificuldade de andar, caminhar, com anemia, é o principal sintoma do mieloma múltiplo
quando a gente vai ver os sintomas cardinais, a anemia é o que mais predomina nesse paciente. E alguns chegam até em urgência, emergência médica por conta do cálcio aumentado, que realmente é considerado algo grave, precisa ser resolvido ali na hora, né. Uhum. Outros pacientes chegam como uma forma de triagem até o médico clínico ou algum médico que acompanhe esse paciente pede uma eletroforese de proteínas séricas e ela vem com um pico monoclonal e esse paciente é encaminhado então para a gente entender o porquê que está alterado dessa forma, porquê que tem esse pico, no exame e aí a gente começa a rastrear, que é o caso mais ideal, porque se a gente faz o diagnóstico nessa fase, o paciente, tende a ter um tratamento mais profundo, com a doença mais controlada em menos tempo. E uma coisa importante também da gente frisar, você falou do estudo da medula óssea, né, e isso é muito importante para a gente fazer o diagnóstico, só o pico monoclonal ou só os sintomas cardinais, que é anemia, o rim, assim, com uma disfunção, ou cálcio aumentado, ou uma lesão em algum exame de imagem, lesão no osso, não faz diagnóstico. A gente precisa do estudo da medula para identificar o número de células que estão anormais para fechar o diagnóstico. Então, apesar de ser um exame que o pessoal tem medo de fazer, para a gente é muito importante. E é um exame que a gente consegue fazer corriqueiramente, né, então é um exame extremamente importante, definidor às vezes, né, não só o mielograma como a biópsia em casos, como o Fê falou, daquelas apresentações mais iniciais, de gamopatia, ou até mesmo um mieloma assintomático, que não necessariamente a gente vai começar o tratamento. A gente estava discutindo Sim, hoje 2 casos que a gente sim. acompanha na clínica, né, de 2 mielomas, assintomáticos, ou seja, eles já são mielomas múltiplos, mas eles não têm critérios ainda de tratamento. E a gente acompanha esse eu tinha um paciente que já estava há 5 anos, né, Até mais, ele até mais, estava com 7 anos já de 7 acompanhamento. anos e nunca teve critério de tratar, e o que eu tinha visto hoje, eu tinha acabado de dar o diagnóstico. Então, quando a gente fala isso para o paciente, a gente explica, né, e aí tem uma ambiguidade aí, né, que você falou: "O diagnóstico precoce", mas eu faço o diagnóstico precoce e não vou tratar? Então, assim, queria que você me explicasse um pouco, Fê, quais são os critérios de tratamento, né, porque a Thaís acabou de explicar, quanto mais precoce esse Uhum. paciente, é melhor, porque ele chega sem lesão, ele chega sem insuficiência renal, ele chega sem anemia, ele chega ou com coisas leves que a gente consegue, tratar facilmente. Mas às vezes o paciente fala: "Pô, mas vocês falam do diagnóstico precoce, eu fiz o mieloma e não vou tratar". E aí, como que a gente lidar com isso? Então, Fê, antes de entrar nesse mérito dessa pergunta, eu acho uma coisa importante que você pontuou aí, que é a questão do perfil do paciente, né. Como a Thaís mesmo falou, tem esses pacientes que já chegam com sintomas, às vezes eles chegam com exame de rastreio. Eu acho que o mais, se for fazer uma média, assim, o mais comum na prática é o paciente que está em acompanhamento com outro especialista, investigando uma queixa, às vezes inespecífica, e aí o perfil do paciente pesa muito, porque acho que o que a gente ainda não mencionou aqui é que essa doença acontece mais em pacientes idosos, Exatamente. né. Então, como eu falei daquele acúmulo de mutações que levam a essa doença, as mutações, às vezes, até quando a gente fala isso para o paciente, ele pensa que mutação é algo que nasceu com ele, que é genético, que ele passou para os filhos, ou que ele recebeu dos pais, mas não é isso, né, o nosso material genético ele sofre mutação diariamente e ao longo da nossa vida. Então essa doença ela é mais comum em idosos justamente porque ao longo da vida essas mutações vão se acumulando. Uhum. E a gente não sabe identificar ao certo qual foi a causa, qual foi a mutação causadora, mas eventualmente alguma dessas mutações levou à alteração que deu origem à doença. Então é uma doença mais comum de pacientes idosos e os sintomas, como a Thaís bem falou, são sintomas que podem aparecer mais na nossa vida mais na terceira idade ou Sim. da quinta para a sexta década de vida, então ali a partir dos 50, 60 anos, que são dores nas costas, né, dores na coluna. A gente tem osteoartrose de coluna, que é um diagnóstico muito comum também e que faz diferença com o diagnóstico do mieloma múltiplo. Então, às vezes, a gente tem um paciente que está investigando uma dor nas costas que não melhora já tem meses, e aí, eventualmente, alguém pediu a eletroforese de proteínas e veio o pico monoclonal,
ou um paciente que tem uma série de outras doenças e tem uma anemia que está ali num nível leve para moderado e que não melhora e que não tem deficiência de ferro, não tem outras coisas que explicam essa anemia, e aí esse exame da eletroforese vai fazer essa diferença e vai identificar ali a doença. Então, tudo isso faz a suspeita precoce, a identificação precoce faz diferença para que esse paciente chegue para a gente mais cedo. E aí, falando dos critérios de tratamento, eu acho que é super importante a gente entender, a gente tem critérios muito bem definidos, né? A presença de alguma lesão de órgão-alvo, que são essas lesões que a gente falou, já é indicativo de tratamento. Então, se o paciente tem anemia, que é por conta do mieloma, não é por outras causas, então é importante afastar outras causas de anemia. Se o paciente não tem uma anemia por deficiência de ferro, como eu mencionei, por deficiência de alguma outra vitamina, ou às vezes causada por algum medicamento, ou uma anemia que ele já tem previamente. A disfunção do rim também é uma indicação de tratamento, desde que seja atribuída à doença, né? O aumento do cálcio e Insuficiência renal, Uhum. né? a lesão óssea, né? A lesão Tava óssea, faltando vai, isso, lesão óssea. Então são os 4 o principais. famoso CREB, né? Que quando a Isso, gente o fala. famoso CREB. Quem é da área médica aí já ouviu falar com certeza Então, que o dessas C, 4 lesões. o C de cálcio, né? Isso, o C O do R, cálcio, o o R R de rim, então disfunção renal, o A de anemia e o B de bone, né? Que é osso, que é a lesão óssea. Então, esses 4 critérios são critérios importantes de tratamento, mas hoje em dia a gente já tem exames que nos permitem avaliar além disso, né? E tem alguns marcadores que indicam a gente começar esse tratamento antes do paciente ter lesão, que é o ideal. Então, a gente avalia a cadeia leve, né? Que é um exame específico da nossa área também, que nada mais é que uma avaliação da proteína que essa célula doente produz. Então, quando a gente tem essa proteína doente muito aumentada, isso também vai ser uma indicação de tratamento para esses pacientes. Quando a gente tem também uma quantidade de plasmócito, né, que é aquela célula que está doente na medula, maior do que 60%, isso também é uma indicação de tratamento. Ou quando a gente tem numa ressonância, por exemplo, a presença de mais de 2 lesões ósseas. Então, hoje em dia, o que a gente vê é uma tendência de tratar mais cedo, até porque a gente tem medicações melhores para isso, Sim. né? Com menos efeitos colaterais. Mais para frente, acho que a gente vai mencionar um pouco das questões de tratamento, mas a tendência tem sido identificar esses marcadores para a gente tratar o paciente antes dos sintomas e evitar que ele fique com alguma sequela. Esse é o ideal, né? Então, reforçando aqui a importância que a gente não tem rastreamento, então não tem um exame que a gente faça anualmente, sei lá, que a gente identifique isso precocemente, mas é importante o que o Fê acabou de falar, e a Thaís também. Uma dor de coluna que não está melhorando. Geralmente a história é a mesma, né? Passei no pronto-socorro algumas vezes, tomei um monte de injeção. Então, aquela dor com sinal de alarme, dor neuropática, que dá fisga a perna, você está com dificuldade de andar, uma dor que piora, só piora, precisa fazer uma imagem, né? Precisa de uma ressonância. Uma anemia que está lá com o clínico, com o geriatra, com o nefrologista, que não melhora também, principalmente abaixo de 10, né, Fê? Né, Thaís? A Sim. gente precisa. Aquele caso que a gente viu que o problema não é a vitamina D, não está repondo o cálcio. Aquela fratura óssea que você olha, você fala, meu, esse cara não tem osteoporose e tal. Então, chama atenção. Sim. Então, encaminhe, né? É importante fazer uma avaliação mais detalhada para a gente fazer esse diagnóstico precoce e tentar evitar com essas lesões de órgão-alvo, que a gente fala, que é o tal do CREB, não fiquem crônicas, né? Sim. Porque não é incomum, Thaís, a gente receber um paciente dialítico. Não, pelo contrário, é comum, muito comum. E dependendo de quanto esse rim foi afetado, esse paciente não consegue recuperar 100% a função do rim dele, né. E acaba ou ficando com ela comprometida para sempre, ou dependendo até de diálise, então isso é uma por isso que o tratamento precoce é tão importante, porque algumas consequências podem ser evitadas. E o Uhum. rim acho que é a principal, por exemplo, lesão óssea, lesão no osso, né. Às vezes esse paciente é uma dor tão intensa, mas ela mantém-se ali, se você não trata com eficácia.
ou até com sequela, às vezes, de locomoção, enfim, alguns pacientes que não recuperam. Por exemplo, se você tiver alguma lesão importante na coluna, pode acontecer, esse paciente às vezes vai depender de ajuda para se locomover para sempre. Porque o osso perdido, né, a lesão, que a gente chama de lesão lítica, bem característica do mieloma, que a gente é descrito na imagem, ela às vezes não é recuperada, né. Por isso que, a gente pensar quando tem esses sinais de anemia, dor importante na coluna, perna que não melhora, um rim que era bom e do nada começou a ficar ruim, e pensar que pode ser mieloma múltiplo é importante, porque a gente consegue recuperar esse paciente com o mais precoce possível, né, com antecedência, antes de ficar algo irreparável. Não, perfeito. E é uma doença, assim, que ela tem múltiplas apresentações, né, por isso que o tema é mielomas múltiplos, né. Tem aquele paciente que vai ter mais apresentação renal, aquele paciente que vai ter mais lesão lítica, aquele que vai ter mais anemia, tem aquele paciente que por mais que seja muito mais comum em idoso, né, a gente fala que é uma doença de idoso, a gente tem paciente com 30 anos Sim. que vai confundir, né, você fala: "Pô, você não". A ideia ali, o cara com 30 anos, você não vai pensar de cara que uma anemia é causada por um mieloma, então são casos que a gente tem que olhar com muita calma, né. E hoje a gente consegue tratamentos excelentes, né, então hoje a gente está falando de talvez da doença hematológica que mais a gente vê saindo drogas e, combinações de drogas e resultados maravilhosos e promissores, porém, a gente ainda fala que é uma doença incurável, certo? Certo. Eu acho que o importante do mieloma múltiplo é isso, né, acho que nos últimos 20 anos a gente teve muita mudança, talvez nos últimos 10 anos ainda mais, a gente tem visto muita coisa sair, de novidade, e tudo, em vista dos pacientes terem uma melhor qualidade de vida e uma maior expectativa de vida. Infelizmente ainda é uma doença em que a gente não consegue falar de uma cura, eh, eu explico para os pacientes que é uma doença crônica, né, como um controle do diabetes, um controle de uma hipertensão, tem consequências graves, às vezes tanto quanto, né, o paciente também pode ficar dialítico por um diabetes mal controlado, Sim. por uma hipertensão mal controlada, então a gente tem, que fazer esse controle ao longo do tempo. E a questão de ter novas medicações e ter novas opções para isso, tem trazido cada vez melhores resultados, né. Acho que coisas que há uns 20 anos atrás a gente não imaginava, hoje a gente tem alguns estudos aí mostrando pacientes que, depois de um primeiro tratamento, chegam a ficar 17 anos sem Sim. sem precisar de um novo tratamento. Infelizmente, depois desse tempo, provavelmente ele vai precisar de um novo tratamento, mas mesmo assim, é um tempo já de sobrevida muito grande comparado ao que a gente tinha um tempo atrás. Perfeito. Não, e outra coisa, né, a gente tem otimizado muito o tratamento na primeira linha, né, quanto melhor a gente tratar na primeira linha, mais profundo a gente bota essa doença para dormir e a gente tem mais tempo livre de doença, né, então a gente fala, respostas profundas na primeira linha vão gerar mais uma sobrevida livre de progressão da doença, né. E hoje em dia a gente tem usado muito terapias quádruplas, né, que a gente mistura 4 drogas, né. Lógico que a gente tem uma série de combinações, mas a gente tem algumas que são as queridinhas de hoje em dia, né, Uhum. que são algumas classes terapêuticas, né. Os anticorpos monoclonais, né, que é o anti-CD38, nada mais é que eu vou pedir para você me explicar, tá. Os inibidores de proteasoma, os moduladores e a dexametasona. Você consegue explicar mais ou menos? O que eu quero focar aqui é que a maioria desses tratamentos são quimioterápicos, né, são drogas-alvo e imunoterapia, então às vezes o paciente fala: "Nossa, mas eu vou tratar um mieloma e não vou usar quimioterapia?" Não, né, a Não. quimioterapia a gente já viu que é muito ruim para mieloma, em Uhum. raros casos que a gente utiliza ainda, né, em alguns casos muito específicos. Me explica um pouquinho, assim, bem básico, Thaís, o que que é um inibidor anti-CD38, como que Perfeito. acontece, assim, só para o pessoal entender e como que a gente faz na prática, subcutâneo, né, só para o pessoal Sim, entender, porque hoje em dia o pessoal fala em quimio e acha que vai fazer tudo endovenoso, vai ficar sim. horas na Sim. química e não é bem assim, né.
Bom, hoje o tratamento para o mieloma com essas 4 drogas, né, como vocês disseram, revolucionou a resposta profunda dessa doença incurável. E falando do anti-CD38, o CD38 ele é identificado nessa célula doente, né, e essa medicação é feita em um dia, ela é infundida em um dia, a pessoa chega, faz e volta para casa, né. O efeito colateral é super controlável, super, tranquilo de conduzir, a pessoa vai para casa tranquilamente e ele vai direto ali na célula, do plasmócito com defeito. A dexametasona é um corticóide que a gente faz via oral, a gente às vezes toma pra dor de garganta, enfim, qualquer dor que a gente tenha, a gente faz uso dele também. O imunomodulador, perdão, ele também é uma medicação que a gente faz uso, eh, por boca, né, a gente Uhum. toma ele, e tem uma medicação que pode ser via subcutânea, que é o inibidor de proteasoma, esse nome gigantesco, mas ele é subcutâneo também, é uma vez por semana, tranquilíssimo de se fazer, então não precisa ficar internado, não precisa ficar dias ali não precisa ficar indo e voltando, passando vários dias na clínica. Tratamento é feito por alguns ciclos também, não quer dizer que Uhum. você vai fazer para sempre isso. E depois, com a manutenção que faz parte, né, da condução da condução desse paciente com mieloma, a medicação às vezes é só via oral, por exemplo, bem tranquilo também de se fazer. Isso é muito interessante, né, porque a gente está falando na evolução da oncologia, né, tratamentos a maioria é subcutâneo, então hoje em dia a maioria que a gente usa na clínica, o paciente chega na clínica, já faz as suas pré-medicações em casa via oral, ali uns Uhum. antialérgicos, chega, faz, por exemplo, um daratumumab subcutâneo, que é um anti-CD38, um anticorpo que mata o plasmócito, um bortezomib subcutâneo, que vai lá e mata o plasmócito, lenalidomida oral e uma dex oral, por exemplo, é É, um dos sim. exemplos que a gente usa, né. Uhum. E aí a gente tem remédio para os ossos também, né, para fortalecer esse osso, Sim. mas também a gente tem a equipe multidisciplinar, né, o tratamento individualizado, porque esse paciente, por ser mais idoso, às vezes ele chega com hipertensão, diabetes, colesterol, então é uma polifarmácia, né, Fê, como manejar isso, né? O paciente com mieloma tem esse grande desafio, né, porque como ele tem essa apresentação que é variada, que atinge a função renal, atinge a função, hematológica, deixa o paciente atinge a função locomotora também, né, é um paciente que ele vai precisar de atenção talvez em todas essas áreas. Ele vai precisar de um acompanhamento ali multidisciplinar, como você bem falou. Eu acho que a parte de manejo de dor, a fisioterapia ou uma terapia ocupacional, por exemplo, são extremamente importantes. O acompanhamento de outras equipes médicas é muito difícil a gente não precisar, né? Uhum, O hematologista dificilmente vai cuidar bem do seu paciente do mieloma se ele estiver sozinho. Então, uhum. ele vai precisar de um ortopedista, de um nefrologista, eventualmente, para fazer a avaliação, para acompanhar esse paciente. Eh, e para evitar a polifarmácia também, né, na medida do possível, quanto mais efetivo a gente for com menos medicação, melhor para o paciente. Acompanhamento psicológico também é super importante nessa fase. É um diagnóstico de uma doença crônica, né, que tem o Uhum. seu impacto. Então, a gente vê na prática, né, que falar isso para o paciente é sempre um peso para a gente, mas que o acompanhamento e ao longo do tempo de tratamento ele vendo a melhora que ele tem ali, isso muda bastante. E ter um acompanhamento psicológico para compreender isso, entender os impactos e às vezes alinhar algumas expectativas é super importante. A questão da nutrição também é muito importante, porque às vezes, dependendo do tempo de evolução desse paciente, ele pode chegar já com um grau de desnutrição importante. Às vezes, a perda de proteína pela urina é tão grande que ele também já chega com um certo grau de desnutrição, então o acompanhamento nutricional é importante. Acho que dentro das doenças que a gente acompanha, assim, na oncohematologia, o mieloma múltiplo é o modelo do acompanhamento multidisciplinar. Perfeito. E na nossa clínica, felizmente, a gente tem essas equipes, né, para poder oferecer acompanhamento para os pacientes e faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Que é isso, o sucesso aqui não vai ser a cura, vai ser a qualidade de vida e o controle da doença, o que felizmente tem sido cada vez melhor de conseguir.
no dia a dia, né, e com essas novas medicações. Perfeito, não, super concordo. E hoje em dia o cenário é muito favorável, né? A gente consegue com uma equipe lógico, o paciente ele não precisa passar por isso sozinho, né? A gente sempre Uhum. fala, né? Tendo uma equipe multidisciplinar que o acompanha, em geral, os pacientes vão muito bem, né? E voltam a trabalhar, têm vidas, né, normal. Então, assim, lógico que a gente tem casos e casos, e como a gente falou, existe ainda um gap de diferença em tratamento SUS e privado que a gente luta, a BHH, a gente sempre lutando para tentar melhorar os tratamentos. Inclusive, a gente teve recentemente uma incorporação de um remédio no SUS, que vai melhorar muito o nosso Sim. acompanhamento desses pacientes, mas temos muito que melhorar ainda como hematologista e a gente sempre briga por isso, né? Mas a ideia é o que eu queria falar assim, às vezes o paciente chega pra gente também e fala assim: "Nossa, doutor, mas, eu tenho um conhecido que fez transplante e eu não faço transplante", porque ainda o transplante, em alguns casos, é como um tratamento de primeira linha, né. Sim. Você poderia comentar um pouquinho, Thaís, assim, o que que é o transplante de medula óssea e em que pacientes que a gente ainda indica? Eu não sei, mas eu tenho uma impressão que num futuro breve, eu não tenho certeza se o transplante ainda vai ter espaço em primeira linha, mas hoje a gente ainda faz, é a nossa realidade, então a gente precisa falar sobre isso, né. Sim. Quem que é o paciente que a gente ainda transplanta em primeira linha, Thaís? O nosso paciente de transplante, a gente basicamente divide quando a gente faz o diagnóstico do paciente, e vai propor o tratamento, a gente tem uma base, qual paciente é elegível e o qual não é elegível para transplante, né. O paciente muito frágil, que tem muitas comorbidades, às vezes até uma idade muito avançada, lembrando que não é a idade que vai definir a fragilidade do paciente, a gente considera que ele um termo unfit, né, que não se enquadra nesse tratamento, então a gente vai guiá-lo para um outro braço, de uma outra forma. Já o paciente que é candidato a transplante, ele vai doar o sangue dele para ele mesmo, que o que a gente chama hoje é de autólogo, né, transplante autólogo. Um outro transplante chamado alogênico, que é de uma outra pessoa para você, né, a gente não faz na prática do mieloma múltiplo. Então, focando na parte do transplante autólogo, que a gente pensa? Poxa, esse paciente talvez esteja fragilizado pela doença, mas a gente começa um tratamento. Se ele recuperar o status dele, a gente vai transplantar como uma forma de consolidar o que a gente induziu, né? Ou consolidar a estabilidade da doença. Começamos então com no privado com a terapia quádrupla. Esse paciente mantém o quê? 2 a 3 ciclos de tratamento, a gente encaminha para um transplante, ele vai doar dele para ele mesmo, né, um transplante que a gente considera relativamente tranquilo na condução, não tem muitas intercorrências ao longo desse transplante, enfim, nesse período. Depois a gente volta terminando a parte da indução dos ciclos e depois a gente mantém a manutenção. O pessoal tem muito medo, não entende exatamente como que a gente faz dele para ele mesmo, né, como eu tento explicar de uma forma meio, assim, até, infantil, que nada mais é do que, você tem uma floresta, e nessa floresta tem coisas boas e coisas ruins, eu vou fazer uma quimioterapia, eu vou dar um remédio muito forte, vai matar tudo, mas antes disso eu coleto as suas células boas, separo elas, aí eu mato tudo da sua floresta e depois infundo, via periférica mesmo, em você para ela cultivar a sua floresta de novo com coisas boas. É meio lúdico, mas acho que o pessoal entende quando fala mais assim. Então é algo tranquilo e atualmente é um jeito da gente consolidar que, pelo menos na prática que eu conheço, e principalmente no SUS, é o que mais segura a doença. Eu acho que foi importante o que o Felipe falou, né, a respeito do papel do transplante autólogo do mieloma múltiplo. Hoje em dia ainda não teve um tratamento que superou os benefícios do transplante, né, quando a gente olha em termos de sobrevida livre de progressão, que é esse tempo que o paciente passa sem a doença voltar, né, ou acordar, como a gente costuma usar no Uhum. consultório, é esse primeiro momento. É muito importante o que a Thaís falou, que a questão para indicação do transplante é a elegibilidade, que a gente fala, né, que isso às vezes é difícil de entender. É um processo que, eh,
mais tranquilo do que o halogênico, como a Thaís explicou, porque a gente precisa de muito menos imunossupressão, mas ainda assim é um processo que, quando comparado com o tratamento inicial, ou com a quimioterapia, ou com a imunoterapia inicial, ele ainda tem uma taxa de riscos mais alta, né? Então, para os pacientes que são mais frágeis, o que é mais comum no mieloma múltiplo, a gente evita porque, basicamente, os riscos acabam superando os benefícios. É uma avaliação super complexa, né? Às vezes difícil de fazer, porque não se baseia, como a Thaís bem falou, em um parâmetro só. Então, não é só a idade ou só uma comorbidade do paciente que vai definir isso, depende de uma avaliação global. Às vezes, que precisa ser feita por mais de uma pessoa, né? Às vezes a gente sozinho não consegue definir isso. A gente tem nossa reunião semanal de discussão de Discutimos caso, todos os casos, né? que é super importante para a gente ter avaliação, ter uma visão de outros médicos em cima disso. Às vezes a gente vai encaminhar e o médico responsável pelo transplante vai ter uma visão diferente, né? Isso não é incomum de acontecer. Sim. Mas para garantir, acima de tudo, a segurança do paciente. Então, os pacientes que acabam não indo para o transplante é porque a gente considera que aquele tratamento não vai ser seguro para ele naquele cenário. E, felizmente, com o avanço das terapias, a gente tem visto que, mesmo no cenário onde o transplante não é utilizado em primeira linha, a gente ainda tem conseguido boas taxas de resposta, respostas profundas, respostas prolongadas e com qualidade de vida, que é o mais importante quando a gente fala de mieloma, né? Exatamente. Eu acho que o mais importante aqui do podcast de hoje não é exemplificar todas as medicações, até é difícil até, né, a gente falar de todas as combinações possíveis, assim, são aulas Uhum. e aulas de oncohemato, né, Sim. porque a gente tem várias combinações, ou seja, acho que a ideia aqui é a gente evitar a desinformação. Então, apesar de ser uma doença que a gente não atingiu a cura ainda, a gente consegue excelentes resultados, né? Hoje em dia, com drogas excelentes para primeira linha, às vezes o paciente passa anos com a doença dormindo. E mesmo assim, nos casos de progressão recaída, né, ou pacientes refratários, a gente hoje tem uma gama de um arsenal terapêutico aí que vem sendo discutidos amplamente em todos os congressos que a gente participa, né? Então, temos aí anticorpos mais modernos, que a gente fala de bispecífico, né, que aproxima a sua imunidade para enxergar melhor aquela doença que a gente tem. A gente usa a nossa própria imunidade, né, junto com o anticorpo para entender que aquilo é uma doença e matar. A gente tem aquelas terapias CAR T-cell, né, que hoje a gente já tem cenários, casos, né, super com dados muito bons. Nós temos outros imunoterápicos, outras combinações de drogas, outros imunomoduladores, outros inibidores de proteasoma, e a gente vai fazendo, vão surgindo cada vez mais estudos, tanto para pacientes que são candidatos a transplante ou não candidatos ao transplante, né? Então é muito individualizado, Sim. né? Muito individualizado das opções do paciente, das terapias disponíveis, né? Do serviço, né? Das condições clínicas. Então essa individualização é muito importante, por isso que a gente sempre discute todos os casos. Mas acho que para a gente terminar, a gente poderia dar uma pincelada, assim, nos tratamentos mais, que a gente tem de casos recaídos refratários. O que vocês acham de a gente falar um pouquinho de outras tratamentos que a gente tem disponível, não só, os que a gente usa de primeira linha, assim, que alguém É, poderia dar uma sumarizada aí? eu acho que vai bem nessa linha do que você começou a falar. Na primeira linha, a gente já tem essas drogas, que a Thaís mencionou, né? Então, o anti-CD38, inibidor de proteasoma, o imunomodulador, do corticoide, são muito importantes ainda na primeira linha, junto do transplante. E aí, uma vez que o paciente recaiu, que a doença voltou, a gente tem, acho que o grande expoente hoje em dia são as terapias eh, baseadas no sistema imunológico, né, que a Uhum. gente fala, que são os anticorpos biespecíficos e o CAR T-cell, que nada mais é do que duas formas diferentes da gente usar o próprio sistema imune do paciente para combater a doença. Sim. Então, nos anticorpos biespecíficos, a gente tem
essa medicação que ela aproxima a célula de defesa do paciente da célula que está doente e meio que mostra para ela ali, fala, olha, aqui que está o problema, acaba com isso aqui. E no CAR-T-cell a gente literalmente manufatura, né, produz uma célula de defesa para o paciente, baseado na célula que ele já tem, que vai ter uma capacidade maior de reconhecer aquela célula doente e atacar e combater a doença. E a gente vê que no cenário de segunda linha da doença refratária, né, ou seja, que não respondeu à primeira linha, ou a doença recaída que respondeu, mas voltou, esses tratamentos são muito novos e têm trazido tempos de resposta muito bons ainda nesse cenário em que geralmente, lá há um tempo atrás o cenário era pior, né, a gente conseguia tempos de resposta muito mais curtos do que o que a gente tem hoje em dia. Então, uma vez que a doença voltou, a gente não tem mais aquela sensação de: "Poxa, tudo está perdido", porque agora a gente tem outras opções. Exatamente. E um futuro bem promissor, né, Thaís? Sim, nossa, muito promissor. Todo ano tem alguma coisa nova, algum estudo novo. A todo momento a gente, recebe uma mensagem de um estudo aqui, um estudo ali, com novas drogas, novas opções, e isso faz a gente ver uma luz no fim do túnel, né. Não tem cura, mas tem como a gente controlar uma doença que é o quê? Igual o Felipe falou, uns 10 anos atrás a gente tinha uma linha só e olhe lá, né. Então, é muito promissor, é uma doença que era triste antes de você ver o paciente, ele chegava muito debilitado, mas que hoje você, fica otimista quando ele responde e se ele recai também tem altas chances de você recuperar ele. Exato. Eu acho que é importante a gente frisar isso, mas a luta é diária ainda, né. Nós Sim, trabalhamos no SUS, sabemos que Sim, nem sempre essa realidade é assim, né. A gente tem muita luta ainda, muito o que fazer para os nossos pacientes, né, então individualizando cada vez mais, tentando, estudar cada vez mais, sim. porque não é fácil nem para a gente, né, Não. cada dia a gente tem uma informação nova, um estudo novo surgindo. A gente foi num congresso recentemente, já tem cartilogênico tri-específicos, então assim, Uhum. a coisa não para por aí, novas combinações de drogas, isso é maravilhoso. Eu acho que mieloma é uma das doenças que mais tem, assim, a gente é bombardeado por Sim. estudos sim, do ponto de vista positivo, sim, né. É. Eh, mas a gente tem outros desafios também, né, os desafios dos custos, dos acessos, né, quem tem acesso a essas terapias, né, ainda a gente tem muito problema com acesso, muito problema com custo, então a gente precisa, né, estar como hematologistas, engajados aí em tentar sempre buscar o melhor tratamento para o nosso paciente, considerando tudo, né, Sim. seu status biopsicossocial, sim. custo-efetividade de tratamento e tudo mais, para a gente manter sempre um equilíbrio. Mas acho que agora para a gente finalizar, eu acho que a gente poderia cada um dar a sua impressão, assim, dos mielomas múltiplos, o que que você faria o que que você falaria para um paciente recém-diagnosticado, quer seja ele elegível ou não, de um mieloma múltiplo hoje na sua prática clínica, assim, porque é um paciente que vem com muitas dúvidas, né? Eu acho que talvez o recado principal inicial para o paciente é ter calma. Uhum. Muitas vezes eles chegam ansiosos, porque a caminhada até chegar até a gente foi um pouco difícil, né? Ou às vezes estão ansiosos porque querem tratar e não tem necessidade naquele momento. Então, ter um pouco de calma. Em geral, com o tratamento inicial, as coisas melhoram muito. Eles chegam muito sintomáticos e os sintomas acabam melhorando até que rápido, né, na maioria das vezes. Mas tenha calma, a jornada é longa e eu vou estar junto, a gente vai estar junto com você. Independente dos resultados, a gente vai sempre estar brigando pelo melhor, vai estar lutando pelo melhor. Felizmente, o cenário daqui para frente já tem sido promissor, né, acho que cada vez mais, por mais que a gente tenha algumas dificuldades ainda, a gente está sempre lutando para sobrepô-las e passar por cima delas. E é isso, acho que tem uma relação médico-paciente para esse tipo de doença crônica é essencial e conte conosco para te ajudar nessa batalha.
Thaís. Não tem nem o que acrescentar, foi ótimo. Foi ótimo. Eu também falei, o que Muito que eu bom. vou falar, né? Não tem nem o que dizer. É Concordo. isso mesmo, eu concordo totalmente. Se eu fosse sua paciente, ia adorar. Eu ia falar: "Muito obrigada, achei meu herói". Eu acho que é isso mesmo, calma, confiança, confiar no que a gente está fazendo. Eu sei que é difícil, a primeira vez que você encontra um médico hematologista, primeiro que não é todo mundo que vai em médico hematologista, eu até brinco quando eu atendo alguém pela primeira vez e falo: "Você já foi em um médico do sangue?", né, a pessoa: "Não, o que que o médico do sangue exatamente faz?". A gente tem talvez uma imagem de só doenças ruins, o que de fato não está totalmente errado, mas, a gente também é do lado do bem, a gente também é um médico bonzinho. Confiar no que a gente está propondo, confiar na nossa experiência, na experiência da nossa equipe, na nossa vivência e, como o Felipe disse, estamos juntos, né. É claro que viver a doença não tem como a gente passar pela pessoa, infelizmente, mas estar junto, segurar a mão quando precisa, ouvir quando precisa, a gente está sempre aqui, que é o nosso papel como médico também, né. Não é só curar, é amparar também quando a gente não consegue fazer algo diferente. E nada mais a acrescentar. Não, eu acho que é isso, vocês resumiram tudo. Eu acho que eu só falaria isso, né, eu acho que a questão aqui é confiança, é o que você falou, calma e uma equipe especializada para o tratamento, né. Nós médicos podemos ser vamos dizer assim, o coordenador ali do cuidado, mas é sempre bom pegar uma equipe multi, né, um centro que seja Incrível. especialista de tratar, que tenha, farmacêutico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, que esteja acostumado a lidar com esse tipo de doença, porque é muito particular, né. Então conte com a gente, nós temos a equipe toda estruturada para tratar, temos vários pacientes em tratamento de mieloma, elegíveis, não elegíveis, com diversas terapias, estamos sempre lutando pelo melhor também e nos atualizando, né, então não passe por isso sozinho, Sim. certo? Então estamos finalizando aqui mais um IocoCast, falando da melhor especialidade da medicina, a oncohematologia, e talvez de uma, né, segundo o Felipe Maia, a melhor doença da hematologia. Os mielomas múltiplos, você gosta bastante, né? Eu também gosto, Sim. Thaís, também gosto. Não tem como não Não, gostar, não né? tem, não tem. E gostaríamos de agradecer e, se tiverem dúvida, alguma sugestão, mandem nos perguntas que estaremos dispostos a responder. Um grande abraço.